alegria mais uma vez estarmos aqui adorando e louvando ao Senhor nosso Deus, juntamente com toda a congregação dessa festividade, desse 12º Congresso de Santificação do Jardim de Deus. Deus continue abençoando as irmãs do Senhor da igreja, as irmãs do Senhor da congregação de Uata, toda a igreja aqui presente, ao presbítero Pedro, pastor dessa igreja, agradeço pela oportunidade. Presbítero Miguel também, uma alegria de ver esse irmão, homem de Deus. Também quero trazer aqui a saudação do nosso pastor presidente, pastor Haroldo Yamamoto, pastor Sérgio da Cunha, pastor que nós estamos auxiliando ali na direção da congregação de Teocal e de toda a congregação de Teocal. Os irmãos recebem? Amém? Amém! Que Deus abençoe. Jesus, vamos poder tomar seu assento e vamos, irmãos, fazer a leitura da palavra de Deus, neste tema, batalhando pela fé, que uma vez foi dada aos santos, e no texto tema, que se encontra na última epístola do Novo Testamento, que é a Epístola de Judas, versículo 3. Eu vou estar fazendo a leitura do versículo 3, o versículo 4, e depois o versículo 17 até o versículo 25. Estaremos lendo alguns textos dessa epístola, iniciando pelo versículo da qual as irmãs escolheram para o tema deste 12º Congresso, que é o versículo de número 3, e depois o 4, e depois nós lemos para o 17 ao 25. Amém? Diz a palavra do Senhor: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Versículo de número 17 a seguir. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apegai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. E todos dizem amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, Glórias a Deus. esse texto da qual nós lemos, esse tema, ele tem tudo a ver com oração. E nós estaremos aqui falando, irmãos, sobre o contexto da qual o Judas ele escreveu. Quando nós lemos essa breve epístola, a única da qual o Judas, irmão do Senhor Jesus, irmão também de Tiago, que era irmão do Senhor Jesus, servo de Cristo, ele escreveu preocupado com a integridade espiritual dos crentes da sua época, diante do grande aumento de falsos mestres que estavam se levantando e se introduzindo dentro da igreja do Senhor. Pessoas que estavam pregando heresias, pessoas que não estavam aceitando a Jesus como único Deus, como único Salvador de suas vidas, vindo com novas doutrinas, da qual não eram, que foram ensinadas pelos apóstolos. E quando nós olhamos isso, olhando para o contexto dessa epístola, nós vemos que também o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, eles também falaram de tempos trabalhosos,
de pessoas que viriam, se introduziriam na igreja, estariam agora disseminando um falso evangelho, disseminando falsos ensinamentos, corrompendo a fé dos santos, roubando a fé dos santos. Nós vemos que a palavra de Deus nos diz algumas características desses falsos ensinadores. O apóstolo Paulo, quando ele disse a Timóteo, escreveu para Timóteo, no capítulo 3, do versículo ao 5, na sua segunda carta a Timóteo, ele fala algumas características desses homens. Ele disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma ou aparência de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder desta. Foge também destes. Ele também disse: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscências são os desejos intensos, vontade intensa, e está sempre relacionada à vontade da carne. Homens que estariam andando segundo a sua própria vontade, mas não segundo a vontade de Deus. E quando nós olhamos para a igreja dos dias atuais, parece que nós estamos nesse mesmo contexto daquela época. Nós vemos hoje um grande levantar de pessoas que se dizem homens de Deus, mas têm pregado um evangelho da qual não é a palavra do Senhor. Pessoas, como diz aqui algumas características, são blasfemadores, são avarentos, pessoas que caluniam, traidores, homens que amam mais os prazeres da carne do que são amigos de Deus. Vemos hoje em dia este levante, essas pessoas se levantando em muitos lugares. Então nós vemos que esta carta, essa epístola, para nós batalharmos pela fé, ela é tão atual como foi no tempo de Judas. É atual para a nossa vida, de nós estarmos batalhando pela fé que uma vez você recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Estes homens, ensinadores e falsos mestres, eles estariam se infiltrando na igreja com o propósito de afastar o povo da verdade, com o propósito de trazer divisão. E nós vemos que Judas, ele escreveu no versículo 19: estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Ele usa a palavra sensual, e a palavra sensual, ela significa paixão. E a paixão aqui, ela tem um sentido pejorativo, porque ela está falando de algo que é ruim, está falando de uma paixão que a pessoa vive pela intensidade do seu sentimento, pela vontade somente do seu coração e pelo seu próprio desejo, e não submisso à vontade de Deus. Pessoas carnais, pessoas que não têm o Espírito. E uma das consequências de uma pessoa que você pode reconhecer, uma das consequências de que a pessoa está no Espírito ou não, é uma pessoa que vai trazer divisão. Ela não vai trazer união para a obra, ela não vai trazer união entre os irmãos, mas ela vai dividir a obra. Ela vai dividir irmãos, vai colocar pessoas um contra o outro. É isso que nós vemos, uma das características deles, porque eles são avarentos, eles amam a si próprios. A conclusão do apóstolo Paulo em relação ao falso evangelho, ele disse: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, ou então maldito. Ele também disse: porque se alguém vos pregar o outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis um outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Porque esses homens, quando nós olhamos aqui no contexto da qual Judas ele escreve, o apóstolo Paulo escreve, nos fala que eles eram desenfreados. Eles tinham uma vida de libertinagem. E libertinagem fala-se de uma pessoa que ela vive sem regras de conduta, uma pessoa que não tem valores morais, não tem limite. Essa é uma das características daquelas pessoas. E a Bíblia nos fala no versículo de número 3 que nós lemos, que o propósito dessa carta era exortar a batalhar pela fé
que uma vez foi dada aos santos. E a palavra fé que nós vemos no contexto de Judas é uma forma que ele tem de resumir, sintetizar toda a doutrina apostólica, a doutrina de Jesus, o ensinamento de Cristo, a palavra do Evangelho genuíno, a fé que eles receberam através da palavra de Deus, a fé genuína na palavra, na doutrina do Senhor Jesus, na doutrina dos apóstolos, que isso estava de alguma forma sendo prejudicado e tendo o perigo de eles se afastarem da palavra de Deus. Eles falam, é tempo de vocês batalharem pela fé que foi dada a vocês uma vez. E quando nós olhamos isso, irmãos, nós vemos que estes homens, a característica desses homens versus as pessoas de fé, as pessoas que tinham aceitado a palavra de Deus como ela é, vemos que as características deles é que eram pessoas carnais. A Bíblia nos fala, o apóstolo Pedro, ele também diz que estes são como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando o que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da justiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se baqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes e tendo o coração exercitado da avareza, filhos da maldição. A conclusão que temos é que esses homens não eram crentes. Esses homens, eles não, talvez um dia tiveram a salvação, mas apostataram, e agora eles estavam querendo ter lucro com a igreja, ganho com os povos de Deus, mas agora nós vemos que, em última análise também, você batalhar pela fé é você não aceitar o domínio da carne. Aqueles homens eram dominados pelos seus desejos. Aqueles homens, eles andavam segundo suas concupiscências, sua vontade. Não tinha limite. Eles queriam compartilhar isso para com as pessoas. Queriam compartilhar isso para com os crentes. E o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Judas, nós vemos que eles estavam preocupados porque isso poderia trazer um sério prejuízo, afastar pessoas da verdade, tirar pessoas do caminho da salvação. E ele traz todo o versículo, toda a sua carta, ele falando sobre exemplos do Antigo Testamento, de pessoas que se afastaram de Deus, pessoas que deixaram o Senhor. Mas nós vemos, irmãos, que vemos o propósito de batalhar pela fé, é batalhar pela palavra, é batalhar pela santidade, é batalhar, irmãos, por uma vida de santidade ao Senhor e de não andar segundo a pessoa que é dominada pela carne. Paulo, ele disse, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que o servo de Deus, a serva do Senhor, ela tem que andar em espírito, segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui falar sobre a luta que nós temos, a batalha pela fé. E muitas vezes a batalha, ela é travada todos os dias, ela é, com certeza. E a Bíblia, ela nos traz esse esclarecimento quando nós lemos na Epístola aos Colossenses, capítulo 3. Eu quero convidar os irmãos a lermos. Deus ali nos trouxe uma palavra que venha trazer cura em corações presentes aqui hoje. Porque Deus, ele quer que você seja vitorioso, você seja vitoriosa. Glória a Deus. Porque você está numa batalha. Os apóstolos batalhavam contra aqueles falsos ensinadores movidos pela carne, pelo desejo carnal, e querendo levar os crentes para esses próprios desejos. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pedir para todos os irmãos estarmos lendo, eu vou estar fazendo a leitura, está nos acompanhando, por favor, nessa leitura. É muito importante que eu vou me deter aqui nesse texto. Versículo 2.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, dos quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui que Paulo, ele fala sobre os crentes, eles andarem nessa terra, pensando nas coisas de Deus, andando segundo a vontade de Deus, pensando já nas coisas vindouras, no reino de Deus, e não andando mais segundo a sua vontade. É por isso que ele fala aqui nesse versículo 5, mortificai os vossos membros toda a terra. Aí ele fala o desejo da impureza, fala da prostituição, que é relacionamento sexual, antes, fora do casamento. Vemos aqui também que ele fala sobre também das pessoas, elas não terem avareza, que é idolatria, ou avareza, o amor ao dinheiro, que era uma das características também dos falsos mestres, eles eram avarentos. Mas o que me chama a atenção é que Paulo agora ele dá uma palavra direta para os crentes. Ele fala: no passado vocês eram avarentos, no passado vocês eram idólatras, no passado vocês se prostituíam, no passado vocês eram desobedientes. Versículo 8, com muita atenção, a palavra para nós. Mas agora, vocês agora da igreja, Paulo falando, despojai-vos também de tudo. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Da ira, cólera, malícia, maledicência, das palavras top da vossa boca, e não mintais aos outros, e assim por diante. E eu quero tratar agora com cada característica aqui, irmãos. Deus, ele quer trazer cura. Deus, ele quer que você tenha vitória sobre os seus sentimentos, sobre a sua própria carne. Glória a Deus. Deus, ele quer que você tenha vitória da fé sobre o que tem tirado você de experimentar das grandezas do Senhor. Primeiro ponto, ira. Paulo, ele fala para os crentes, não é para quem estava fora da igreja, para os crentes. Paulo está falando: despojai-vos também de tudo. Agora você já saiu da idolatria, amém? Você saiu da desobediência, você saiu da avareza, mas agora tem mais coisa que Deus quer tratar. Despojai-vos também de tudo, da ira. É o primeiro ponto que eu quero falar. O que é ira? A palavra ira, quando nós lemos no texto do grego do Novo Testamento, ela significa impulso, paixão, sentimento ardente que consome a alma. A ira, nesse contexto, Paulo está falando principalmente das obras da carne. E a ira aqui, irmãos, o sentido que ela tem é o desejo de vingança, desejo de se vingar. Será que existe crente que tem desejo de vingar quando ele é ofendido? Paulo fala aqui que poderia ter, dentro do coração. A pessoa sofreu, a pessoa foi ofendida, falaram contra você, mas você murmura e você tem desejo do mal para aquela pessoa. Você tem desejo que Deus castigue aquela pessoa, você tem desejo de vingança. E a vingança não é o ato de você fazer algo para prejudicar ela. Às vezes ele está dentro de você. Não precisa você fazer uma obra, ele está dentro do sentimento. E você precisa se libertar disso. E aqui nos fala a palavra. A Bíblia nos diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O crente pode se irar? Pode. Podemos nos irar com a injustiça? Podemos. Quando nós vemos, vou dar um exemplo. Nós olhamos uma nação aqui tão próxima, está uma ameaça de guerra, a Coreia do Norte, e vemos que ali, irmãos, existem crentes
e os crentes ali são tratados como animais. Os cristãos ali são mortos, são torturados, vão para campo de concentração. Isso nos traz uma ira santa, irmãos. Meu Deus, os nossos irmãos sofrendo naquele lugar. O que é isso? A Bíblia nos fala, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, que não venha o sentimento da vingança. Não se põe um sol sobre a vossa ira. Em seguida, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Deus, aleluia. Porque o diabo, ele pode trabalhar um sentimento de vingança que você pode guardar no seu coração. Um sentimento, às vezes, que seu marido não sabe, o pastor não sabe. Alguém te ofendeu, alguém prejudicou você, um familiar seu. Uma pessoa também no Brasil, algo de muito antigo. E você guarda aquela ira no coração ainda. E aquilo ali vai te prejudicando. Você não consegue olhar para a pessoa, não consegue, às vezes, ler a rede social. Você vai pesquisar, vai ver aquela pessoa falando, não suporto. Eu tenho desejo de mal com essa pessoa. Você não fala, mas sente. E Paulo está falando, você tem que se despojar disso, tirar isso de você. É o primeiro ponto. Glória a Deus. Porque Deus, ele quer que você tenha uma vida de vitória. Aleluia. E batalhar pela fé que foi dada aos santos é batalhar contra os desejos da carne. É batalhar contra as paixões. E a ira ela está incluída nesse grupo de paixões, de sentimento ardente. Deus, ele quer trazer libertação, louvado seja o nome do Senhor. A segunda palavra que Paulo me fala aqui é cólera. Despojai-vos de tudo, da ira e da cólera. É uma palavra semelhante. Também ela tem o sentido de paixão, de um desejo intenso, de um desejo ardente. Mas a palavra literalmente, ela é respirar pesado. É aquilo. Nervoso. Cólera. E a palavra que tem sinônimo para ela no grego é violência. A pessoa que é violenta. Ela tem vontade de realmente prejudicar aquela pessoa. De fisicamente prejudicar com palavras, com violência. A palavra violência é cólera. Isso tem que ter tirado do seu coração. Juntamente com a ira. Será que em algum momento da sua vida você passou por isso? Ou tem passado por isso? Sentindo ira? Sentindo cólera no seu coração? Violência? Será que você é daquela pessoa que quando algo acontece, vê uma situação na igreja, às vezes nós podemos louvar a Deus, estamos aqui com a igreja, com todos juntos, mas às vezes na sua casa acontece alguma coisa e você é daquele que vai e começa a esmurrar o muro, começa a jogar as coisas no chão, começa a gritar com sua família, começa você a ser uma pessoa a descontar sua raiva em alguma coisa, ou às vezes até mesmo em pessoas, em familiar seu, filho, ou esposo, ou marido, ou esposa, e dessa forma descontar, ser violento, com palavra, ou até mesmo com atitude, de quebrar coisas, e não, Deus queira que não, partir para uma agressão física também. Isso é cólera, e era algo que acontecia, que tinha, Paulo sabia pela revelação do Espírito, e pelo ensinamento do Espírito Santo, que havia na igreja, pessoas que precisavam ser libertas disso, de despojar. Sabe o que é despojar? É você tirar fora uma carga, tirar fora algo que você está carregando. É um fardo isso, irmãos. Malícia. Terceiro ponto que Paulo fala, que nós devemos lutar, ou batalhar pela fé. A malícia é o desejo de fazer mal a outra pessoa. É desejar mal para alguém. É perversidade. E isso poderia haver dentro de uma pessoa que estava na casa de Deus, adorando ao Senhor, louvando a Deus, pregando, mas vontade de fazer mal a alguém. Perversidade. Quarto ponto. Despojai-vos também da maledicência. Maledicência ela significa blasfêmia, calúnia, difamação, imputação mentirosa que ofende a honra ou a dignidade de alguém. Falar pelas costas de alguém. Isso é maledicência. E Paulo está falando aqui que
aqueles que agora estão com Cristo, eles têm que tirar isso, tirar a maledicência, o costume, às vezes, de falar mal dos outros. Deus, Ele quer dar vitória pela fé, irmãos. E nós sabemos que essa luta, muitas vezes, nós temos aqui o contexto sobre a obra da carne, contexto de pessoas que andam na carne, mas muitas vezes a batalha é dentro. A batalha pela fé é dentro de nós. E se existem algumas atitudes que você faz, que citamos até aqui, irmão ou irmã, despoja disso, tira isso. Aleluia! Glória a Deus! Deus, Ele dá o poder para você tirar isso da sua vida. Deus, Ele dá o poder para você perdoar. Deus, Ele dá o poder para você amar. Deus, pelo seu Espírito, Ele dá o poder para você orar por aquele que te persegue, aquele que te ofende. Louvado seja o Senhor. De você fazer as pazes com a pessoa que talvez há muito tempo você não tem falado mais. Maledicência, falar pelas costas de alguém, caluniar uma pessoa, isso é pecado, é obra da carne. Palavras torpes, Paulo também diz a palavra do Senhor, que nós devemos também nos despojar das palavras torpes da nossa boca. A palavra torpe são aquelas cujo significado é sujo, são palavras obscenas, que não são utilizadas por pessoas educadas, decentes ou pessoas de moral. Isso é palavra torpe. Ou seja, em uma linguajar mais fácil, às vezes um palavrão, uma palavra torpe. E às vezes, irmão, você pode, e Paulo ele falou aqui sobre a vez de um cristão ele poder falar isso no seu cotidiano. Às vezes não na casa de Deus, mas em sua casa. Ou às vezes no seu trabalho, como é a sua conversa com as pessoas ali? Tem batalhado pela fé, tem honrado o nome do Senhor Jesus com as suas palavras, tem glorificado o nome do Senhor, ou tem saído palavras, como diz aqui literalmente, palavra suja, palavra obscena. A Bíblia nos fala, portai-vos de modo que não dês escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Devemos, irmãos amados, tudo que nós devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Nós como crente, irmão, nós não somos somente na casa de Deus entre os irmãos, mas em todo momento nós estamos adorando a Deus. O nosso louvor a Deus, ele está lá, irmãos, os ímpios estão testemunhando a nossa vida. As pessoas lá fora estão vendo como você fala, como você procede, como você age. Nós devemos ser, irmãos, filhos de Deus, não só na casa de Deus, mas em todo lugar, exaltando o Senhor, lutando pela fé, honrando o nome de Jesus, e não andar segundo a vontade da carne, segundo o sentimento do nosso coração. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E a mentira, irmãos, é algo que às vezes, irmãos, pode surgir no meio da igreja. Às vezes eu não vou para a igreja hoje, pastor, porque hoje eu não me sentindo bem. Às vezes está indo passear. Aí não está sentindo bem, está indo passear. Isso é mentira. Às vezes, irmão, hoje eu não vou poder participar do ciclo de oração, da oração, porque eu vou ter um compromisso, vai vir alguém, às vezes não vai vir ninguém na sua casa. Então isso também, irmãos, é mentira. Despojar de tudo isso. Vamos falar a verdade uns com os outros. Vemos que a batalha pela fé, ela se vence, irmãos, contra esses desejos carnais. E a motivação dos falsos ensinadores era a motivação da carne, era a motivação dos seus desejos, não era segundo o Espírito, porque eles causavam divisões, eles eram sensuais, eles eram carnais e não tinham o Espírito, porque o Espírito Santo, ele não compactou com o pecado. O Espírito Santo, ele não age, ele não tem compromisso quando nós andamos segundo a vontade da nossa carne. E aí nós vemos que Judas, ele conclui que antes, batalhando pela fé, agora no versículo 20, nós devemos nos edificar a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé. Batalhar pela fé, e agora vamos nos edificar, nos tornar mais fortes e firmes. E como é? E isso que nós chegamos ao ponto que tem tudo a ver com o ciclo de oração.
orando no Espírito Santo. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É o poder da oração. A oração, irmãos, a oração que é o hábito que você tem de conversar com Deus, de colocar o seu coração diante do Senhor, os seus problemas, na sua vida, de adorar a Deus em particular ou coletivamente, é uma prática que traz uma edificação poderosa sobre a sua fé. Aleluia. O crente ele só pode, irmãos amados, andar firmes nessa terra se ele tem essa comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus não tem como nós andarmos firmes com o Senhor. Podemos aparentar, porque os falsos mestres eles tinham aparência de piedade, era só casca, mas por dentro estava vazio, por dentro não tinha nada. Mas quando, irmãos, nós temos comunhão com Deus, nós somos edificados. E diz a palavra do Senhor que é orando no Espírito. O que é a oração no Espírito? É quando você ora através da ajuda e da influência do Espírito Santo. É difícil? Não. É pela fé, irmão. Você somente vai orar ao Senhor, falar com Deus, e o Espírito vai te ajudar, irmão. É simples assim. Porque o Espírito está com você. O Espírito Santo ele habita em você. E o que mais ele quer é te ajudar. A Bíblia nos fala, da mesma maneira também o Espírito ele ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo ele te ajuda em orar. Você não está orando sozinho, o Espírito Santo ele está ali. E que o Deus ele quer nessa noite, irmãos, é que nós, irmãos, venhamos a ter uma vida de oração no Espírito. Aleluia. Não é aquela oração que você faz agradecendo pelo alimento, oh Deus amado, e vai, é somente aquela na preocupação com o dia a dia, e aquela breve palavra. Não, irmão, é com o coração. Quando você começa a derramar o seu coração na presença de Deus, o Espírito Santo ele começa a lhe agir, ele começa a te fortalecer e te ajudar. Louvado seja o Senhor. Orando no Espírito, louvado seja Deus. Edificando a fé. Também temos um outro sentido que também complementa esse, é a de nós estarmos orando em línguas. Quando Paulo ele fala porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque de quem entende, e Espírito fala de mistérios. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Então fala da oração também, quando nós orarmos irmãos em línguas, orando com entendimento, é claro, com as suas palavras, mas também deixando a liberdade para o Espírito Santo estar falando, para você estar ali na presença de Deus, e Deus te enchendo, te edificando. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É o que Deus ele quer para as nossas vidas. É a batalha que nós enfrentamos. E aqui nós vemos que na conclusão, Judas ele fala das pessoas conservarem o seu amor em Deus, salvar alguns, se apiedar daqueles que tinham se afastado, estavam em dúvidas, de levar a palavra para trazer essas pessoas novamente para a presença do Senhor, irmãos. Aqui nos fala da missão da igreja em si. É nós levarmos a palavra da fé, irmãos. Aquele que se afastou, irmão, você tem uma palavra para aquela vida, uma palavra para aquele irmão, para aquela irmã. Levar uma palavra para aquele que está em dúvida. Louvado seja o Senhor. Louva a Deus. E aqui nos diz a palavra que Deus ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É o que Deus ele tem, irmãos, para a nossa vida. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo a Deus, Senhor Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Toda a terra está cheia. Obrigado, Jesus. Foi a palavra que o Senhor, meu Deus, ele me deu. Aleluia. Deus já tem falado desse culto. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus ele trouxe esse tema de batalhar pela fé. Deus ele usou o seu servo ontem, ele trouxe uma ministração específica ontem. E aqui hoje Deus ele, através da minha vida, Deus me deu essa palavra para falar para o coração. Você aqui, Deus ele conhece o coração. Deus ele sabe o seu interior. Deus ele sabe que existe
Ele quer te dar a vitória da vida. Aleluia. Deus Ele quer usar a sua vida. Você precisa experimentar que tudo que Deus tem para a sua vida, você precisa deixar algumas coisas para trás. Eu quero aqui fazer um convite, com autoridade assim, do pastor Pedro, estar aqui orando pela sua vida. Você que deseja, nesse momento, colocar aqui, diante do Senhor, aquilo que tem tirado a sua paz, a sua comunhão com Deus, aquilo que tem atrapalhado, aquilo que tem, você vê um problema no seu coração, uma fraqueza, da qual você se colocou aqui. Nós citamos aqui algumas coisas. Você vê, eu preciso, Deus, mudar isso, tirar isso da minha vida. Eu quero, Deus amado, viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero batalhar pela fé que o Senhor tem dado aos santos, Senhor. Eu quero lutar contra isso. Eu quero dizer essa noite, Deus, Ele faz de você mais Aleluia. vencedor. E Deus, Ele quer te dar vitória nessa noite. Contra você, contra a sua carne. Para que as pessoas vejam você e vejam assim: olha só, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Eu não vejo aquele homem, aquela mulher reclamar, não vejo aquele homem murmurar para o chefe, não vejo ele falar palavras tortas, mas ele está glorificando a Deus, ele tem palavras boas para a nossa vida, e Deus Ele quer trazer uma palavra para a sua vida. Você deseja receber oração? Você deseja se entregar a sua vida agora? Deus, eu quero colocar tudo diante do Senhor. Eu convido você a vir aqui à frente. Eu convido a sua vida. Você vê que Deus, eu quero essa mudança na minha vida. O Espírito Santo faz. A palavra de Deus foi pregada. Não foi a minha palavra, foi essa palavra. E a palavra de Deus é a verdade. Ela conhece a cada um de nós. Deus, Ele quer te dar a vitória. Louvado seja o Senhor. Amém? Mais alguém que deseja receber restauração e quer, irmãos, assim, tirar tudo, essas coisas que atrapalham a sua vida, se colocar realmente: Deus, eu quero viver de uma forma integral, uma forma intensa a tua vontade. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa de Deus. Batalha pela fé. Glórias a Deus. Não somente nessa oração de hoje, mas continua comendo a palavra. Verdade, Deus. Continua se alimentando dessa palavra. Essa palavra ela vai ser viva na sua vida. As pessoas vão ver a diferença em você. E você vai atrair pessoas para Cristo Jesus. Amém? Estamos fazendo essa oração. Então, também aqui, irmãos, orar. Estamos no culto, Deus tem falado desde o início. Quem deseja receber o batismo do Espírito Santo, surpresa que estará orando, o pastor estará orando pela sua vida. Jesus, irmãos, Ele batiza com o Espírito Santo. Quem deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se existe alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo, ao Senhor, estamos aqui também, o altar está aqui, estamos aqui para orar pela sua vida. Amém? Então, nesse momento, irmãos, nós vamos orar ao Senhor. A igreja aí, irmãos, interceda, ore, glorifique a Deus, ore em espírito. Deus, Ele quer trazer edificação nessa noite.